Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo as crônicas de Israel, como você nunca viu. Nós estamos aqui em frente à sarça de Moisés. Foi em frente a essa sarça que Moisés falou com Deus. E ele tirou a sua sandália, porque Deus disse: não pise nessa terra com sapatos, porque essa terra é santa. Hoje nós vamos continuar falando das mães. Duas maravilhosas mães de Israel. Uma não era mãe de Israel, mas você vai descobrir que ela era sim. Porque quando Deus poderoso, aquele que mora lá em cima, além do poste que está nos alumiando, além do sol que vai nascer daqui a pouquinho, quando ele faz a promessa, ninguém toma. E Deus prometeu que abençoaria Noemi, Rute e Esther. E as três se tornaram as campeãs na modalidade mães de Israel. Nós já começamos falando um pouco delas. A mãe Noemi, ela, coitada, foi, eu diria que foi a que mais sofreu, porque houve uma grande seca em Belém, onde eles moravam. Deixa eu pegar aqui o comecinho do livro, para a gente não cometer nenhuma injustiça. Bom, Ruth está logo depois de, acho que logo antes de Neemias, é isso? Ai, sei lá, estou perdido agora. Eu estou perdido. Mas a verdade é que havia uma grande fome entre o povo. Acho que ele morava em Belém ou Jerusalém, ele morava ali entre os povos de Israel. Aí houve a seca e o marido de Noemi falou: vamos para Moabe, porque aqui o bicho está pegando. Possivelmente, provavelmente, Noemi nem pôde se manifestar a favor ou contra, porque naquela época não se consultavam as mulheres. Os homens faziam e aconteciam, e estava bom. E elas precisavam obedecer. Então, ela acompanhou a família, seu esposo, 2 filhos, ainda solteiro. Chegando no país de Moabe, naturalmente eles se encantaram com 2 belas moabitas. Uma chamava Rute e a outra chamava Orfa. Ironicamente, Orfa ficou órfã, porque num período de 10 anos, Noemi perde o esposo, Noemi perde seus 2 filhos, e fica ela e as 2 filhas agora, no mundo de amargura, sem saber o que fazer. Ela fala: meu Deus, o que vamos fazer aqui nessa terra estranha, de estranho povo? Vou voltar para minha terra. As meninas que já tinham se afeiçoado com ela disseram: Mãe Noemi,
nós vamos voltar com a senhora. E lá se foi. Noemi, que agora se chamava Mara, porque Noemi quer dizer alegria, sorriso, não sei. E Mara quer dizer tristeza, choro, amargura. Chegou no meio do caminho, começaram a passar fome, o sol estava muito quente. Ela falou: minhas meninas, voltem para casa, pelo amor de Deus. Aí Orfã falou: ah, eu vou voltar porque não vou me dar bem lá na terra de vocês, não. Só que Ruth falou: não, nem me fale para voltar para minha casa, porque agora que eu conheço o Deus seu, o seu Deus será o meu Deus, e o povo seu vai ser o meu povo. E elas foram. E chegou lá, Noemi tinha uns parentes, e por coincidência elas acabaram rebuscando os campos de seu parente que chamava Boaz. Rebuscar os campos, o que é isso? Antigamente a orientação de Deus era que quando se fizesse as colheitas, não se tirasse tudo do campo, deixasse um pouco de cevada, um pouco de trigo, um pouco de uva, para que os desvalidos da sociedade pudessem entrar nos campos e colher. E como elas não tinham nada, elas viviam assim. E elas foram catar, elas a Ruth, porque Noemi acho que nem saía de casa, ficava em casa, já estava velha, não sei. Por coincidência, ela entrou no campo de Boaz. E aconteceu que Boaz acabou se engraçando com ela e acabaram descobrindo que eram meio aparentados e que ele teria direito de casar com ela, porque a lei dizia que o primeiro filho dela seria parente de seu esposo. Então ele falou: ó, eu caso com você, mas existe um parente seu que é mais aparentado do que eu. E eles foram, conversaram com esse parente. O parente decidiu não comprar as terras e ficar com a Ruth como esposa. Então Boaz casou com ela e seu primeiro filho, chamado Obed, passou a ser herdeiro de seu parente morto. Então Mara voltou a sorrir. Então ela voltou a ser Noemi, mulher feliz. O interessante da descendência de Boaz é que ele é pai de Salomão. Quando a gente fala pai na Bíblia, não estamos dizendo que ele gerou, mas estamos dizendo que ele é da linhagem de, entendeu? Então ele era pai de Obed, que era pai de Jessé, que era pai de Davi, que era pai de Salomão. Ou seja, essa maravilhosa mãe chamada Ruth, orientada pela belíssima mãe chamada Noemi, tiveram a graça de ser pais, de estar na linhagem do grande rei Davi, e por conseguinte tiveram na linhagem de Jesus. Sim, Jesus não teve linhagem terrena, mas ele foi adotado por seu pai José, que era filho de Davi. Muito bem, dito isso, as duas são exemplos de mães. Então, se você quer admirar alguém, uma mãe perfeita, uma mãe
perfeita no sentido bíblico da palavra. É uma mãe que se dedica a Deus e às causas sagradas. Então admire essa. Noemi, Ruth e Esther. Esther é maravilhosa. Esther, ao contrário de Ruth, Esther pertencia à casa de Israel. Esther casou com um incircunciso, o rei Assuero. E o rei era um rei mundano, comum, como todos os reis eram, a maioria deles. Até os filhos de Israel se mundanizavam, porque o mundo é muito forte. O mundo é muito intenso. Então o mundo arrasta a gente. Tanto é que Deus, quando colocou a sua santa lei, Ele preveniu em sua primeira lei que o mundo seria muito forte e que a única salvaguarda contra a mundanidade do mundo seria adorar ao Deus, o Criador, o tempo todo. Por isso a primeira lei, lembra, diz: adore ao Deus que fez o céu e a terra. Não tenha outros deuses diante de mim. Tá bom? E então ela casou com o rei Xerxes. Eu acho que o Xerxes é o próprio Assuero. Ela casou com o rei Xerxes porque o rei era um vândalo de primeira linha. Vândalo não, coitado. Ele era mundano. Ele não tinha princípios cristãos. Então ele fazia suas festas anuais e a festa durava uma semana. E as mulheres naquela época, elas não podiam se juntar aos homens. Então enquanto ele fazia um banquete para os homens, para fazer as suas farras, orgias, as mulheres faziam, a rainha, que era a Vasti, a mulher dele, fazia outra festa para as mulheres. Na casa da rainha, à parte. Num dado momento, o rei, já bêbado lá pelo meio da festa, cismou de chamar a rainha. A rainha, por motivos que não se sabe exatamente, se negou a ir. Ele, tomando conselho com seus conselheiros, foi aconselhado a despedir a mulher. Não se sabe se ele abandonou a mulher, provavelmente não. Ele deve ter continuado casado com ela. Afinal, ela deveria ser mãe dos filhos dele. Então, mas ele a destituiu de rainha. E ele fez um concurso para casar. Casaria com a moça mais bela que tivesse ali no povoado. E por coincidência, a moça mais bela era uma das filhas de Israel, do povo que estava cativo em Babilônia e estava disperso ali pela cidade. Então o rei Assuero, ele reinava na grande Suzã, que era a capital dos caldeus. E foi nesse contexto que ele encontrou a esposa Esther. Esther era uma menina sem mãe. Então nós estamos falando no Dia das Mães. Esther era órfã, assim como Elfa era uma das filhas de Noemi. A órfã ficou órfã. Esther era criada por seu pai, Mordecai. Então ele era como se fosse mãe para ela. É muito triste quando uma filha jovem perde a mãe, porque a mãe, ela é conselheira do lar
e especialmente conselheira das filhas. Minha filha perdeu a mãe jovem e eu procuro, né, ser bom conselheiro, procuro ser boa mãe. Eu perdi minha mãe muito jovem, já faz mais de 30 anos que eu perdi minha mãe, e sei da importância de uma boa mãe, ou de um pai que faça o papel de mãe, orientando os filhos. Quando perdemos uma mãe, o papai tinha seu problema de saúde e pouco pôde fazer por nós, mas graças a Deus estamos aqui. E Esther foi criada por esse tio Mordecai e acabou caindo na graça do rei e se tornou rainha. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, falando dessas mulheres, vamos começar aqui só para relembrar o drama de Rute. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua esposa e seus 2 filhos. O nome dele era Elimeleque, o nome da mulher era Noemi, e os seus 2 filhos chamavam Maalon e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram vivendo ali. Num período de 10 anos morreu todo mundo, todos os homens, o que ocasionou a volta das mulheres para Belém. E aí aconteceu tudo que eu já falei, foram felizes para sempre. Boaz teve um filho que deu o nome Obed. Onde é que está aqui o nome? Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti. Aqui é quando o cara que podia casar com Ruth falou: pode pegar ela. E tirou o sapato e jogou assim na frente. Antigamente eles selavam um contrato tirando o sapato, trocando o sapato. Esquisito, né? E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça essa mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Então tomou Boaz a Ruth por esposa, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Tá vendo? A mulher Rute se tornou melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Entenderam, gente? Davi é o pai de Jesus. Estas são, pois, as gerações. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab,
Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, que foi gerando, até chegar em José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus. Porque Jesus não tem pai nem mãe. Ele tem mãe, mas ele não tem mãe biologicamente. Ele nasceu de Maria, mas não foi gerado por Maria. Muito bem. Acho que eu estou enrolando aqui, né? É que eu estou fazendo uma análise de duas mulheres, três, Noemi. E aí eu estou tentando fazer uma ida lá, uma volta cá, uma ida lá, uma volta cá. Lembra que eu falei do banquete de Esther? E sucedeu nos dias do rei Assuero. Tá vendo? Aqui é chamado de Assuero. Na outra versão é chamado de Atarxerxes. Ou seja, é o mesmo homem. Esse período aqui é o mesmo período de Juízes. É uma época que não havia rei em Israel. Então nós sabemos que não havia rei de Israel antes de Davi e Salomão, mas também não havia rei em Israel depois de Josias. Então não dá para saber aqui qual é o momento, mas pela datação aqui, nós vamos chegar por volta do ano 30 desse rei Xerxes aqui. Então é logo depois, ou um pouco depois, ou antes, ou por volta do ano da volta deles a Jerusalém. Então eles estavam, na verdade, para ser reconstituídos como povo, ou estava começando, não é? Existia um povo disperso ali pelas redondezas, o que causou muito espanto, porque os povos não queriam voltar para sua terra. Então assentou-se o rei Xerxes, ou Assuero, sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e deu festa, e deu de beber a todos, e ficaram chapadões. E no sétimo dia da festa, estando já o coração do rei alegre, porque tomou bastante vinho, mandou a Meumã, Bizia, Ebana, Bigia e Abagtá, Zetar e a Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. E disse: introduzam na presença minha a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua formosura, porque a mulher era formosa de vista. A mulher era um caminhão. Para não dizer avião. Só que a rainha recusou vir à presença do rei. Então, resultado disso, ela foi destituída. Aí falaram os conselheiros: só tem que mostrar quem manda aqui, senão as mulheradas vai querer mandar nas famílias, nos pais, né? Tarará, tarará. E aí ele expulsou a esposa. Aí ele casa com a Esther. Naquele tempo, as pessoas não podiam se aproximar do rei, a não ser que ele mandasse. Então, aconteceu aqui uma conspiração contra os judeus, porque ele pretende matar o seu desafeto Mordecai.
E aí ele convence o rei a colocar um edito de morte, não só para Mordecai, mas para todos os judeus. Acontece que as pessoas descobrem que Mordecai, o tio de Esther, aí eles não sabiam que eles eram aparentados. Descobrem que ele, Mordecai, salvou o rei de uma conspiração. E aí fez-se uma investigação, descobriu que era verdade e se mataram. E matou-se os revoltados lá e estava escrito nas crônicas do rei essa história de Mordecai. Então no primeiro mês, no mês de Nisan, no ano duodécimo do rei Assuero, duodécimo, 12, né? No 12º mês, se lançou sorte perante Amã no dia do dia e do mês, tarará, tarará, e Amã disse ao rei: tem um povo espalhado, dividido entre as províncias, um povo com lei diferente, sabe? Os caras vivem querendo guardar o sábado, adoram outros deuses. Se o rei achar que é legal, faça um edito de morte para essa gente. Vamos exterminar essa gentalha do meio do povo. Eu vou até ajudar. Vou dar uma pequena fortuna para a despesa disso. O rei não vai gastar nada. O rei falou assim: para. Pode fazer o edito, mas eu vou custear. Afinal, eu sou rei. Eu posso custear as próprias batalhas. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco poderia entrar pelas portas do rei. Mordecai ficou ali sentadinho, vestido roupas de pano grosseiro, sinal de humilhação. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco de cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para Mardoqueu tirar aqueles panos de saco grosseiro. Mardoqueu falou: não quero não, pode esquecer isso aí. Então chamaram os escrivãos do rei e descobriram o que ele tinha feito de bom. Tá bom. Então Esther chamou Adaque. Adaque era um dos eunucos do rei, e este tinha posto a presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo ele descobriu tudo o que estava acontecendo. Então eles acabaram conversando, não é? E Mardoqueu mandou um recado para Esther: olha, minha rainha, você sabe que é do povo judeu. Saiba que o decreto de morte é para todo o povo. Não pense que porque a senhora está aqui com a coroa de rainha, que a senhora ficará livre, não. A senhora morrerá também com todo o povo. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento
de uma parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Quem sabe que o que está acontecendo não é para que façamos isso. Quem sabe uma desgraça não acontece para suscitar o coração amoroso das pessoas. Quem sabe? Quem sabe o Senhor não te colocou como rainha para salvar o povo? Então disse a rainha Esther a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o que a rainha Esther lhe ordenou. Na versão que eu li esses dias, a versão que eu mais gosto, quando o seu tio chama a rainha Esther à realidade, fala assim: não fica aí reinando, pensando que está tudo bem, porque quando a morte começar, vai cair também na sua família. Deus vai suscitar libertador para nós, eu tenho certeza. E aí a rainha caiu em si e falou: é verdade. Então vamos fazer um jejum nacional, 3 dias de jejum. Vocês jejuem lá na cidade e eu vou jejuar aqui com as minhas mulheres, com as minhas servas. E assim aconteceu. E a rainha criou coragem e foi diante do rei. E ela ficou na sala do rei. Ela estava na antessala da morte, porque o texto da Bíblia diz: se perecer, pereci. E ela pereceria se o rei Assuero não estendesse o seu cetro para ela, livrando-a da morte. Na hora as pessoas pegariam ela e matariam. Então, depois de jejuar 3 dias, a rainha Esther vai e se joga diante do rei. Agora, que decisão tomará o rei? O rei não gosta de ser afrontado. Vai despedir Esther? Vai mandar matá-la por insubordinação? Não perca o próximo capítulo de As Mães de Israel. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.